o ser humano inacabável. O ser humano inacabável. Se ele é inacabável, ele sempre tem como aprender alguma coisa de novo. Essa é a lógica do crescimento da humanidade. Nós somos inacabados, podemos tomar o inacabamento dentro do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista material e histórico. Né? Somos inacabados, portanto, cada um de nós, né, é capaz. Cada um de nós é um ser capaz, como dizia a musiquinha lá atrás. Porque nós não estamos acabados. Né? E nós aprendemos as nossas condutas e ensinamos as nossas condutas, diferente dos outros animais, que não têm história, não têm um processo cultural e não aprendem e não ensinam as suas condutas a não ser por instinto, né? Pelo instinto determinado geneticamente. E o ser humano, pela sua fragilidade, ele tem que descobrir a sua sobrevivência e construir a sua sobrevivência, diferente dos outros animais. Então, a educação é um processo, a humanidade faz um processo de acumulação e cooperação, que é a cultura. E a cultura é histórica, ela é acumulada historicamente. E a educação tem esse papel de recriar a cultura recebida. Porque às vezes a gente diz assim, o conhecimento acumulado pela humanidade tem que ser transmitido. Não, o conhecimento não se transmite. O que transmite são dados e informações. O conhecimento é uma recriação. Nenhuma geração reproduz literalmente o que a outra fez. Ela se utiliza de tudo que a outra fez, mas ela recria a sua vida e a sua cultura. Tá? Então essa é a lógica do ser humano agora, aqui nesse espaço, e lá na escola, que todos nós estamos recriando. Tá? E às vezes nós esquecemos que o processo pedagógico tem que ser isso também, tem que ser uma recriação da realidade. Então, a educação é uma socialização metódica das gerações mais jovens. Tem a educação assistemática, né, que é feita pela própria sociedade em geral, mas a sociedade moderna criou a instituição escola para fazer uma educação metódica das gerações mais jovens, para que as gerações mais jovens comecem a recriar o seu mundo na escola e não reproduzir o mundo recebido na escola. Então, as formas de aprender, elas são, do ser humano, elas passam essas 4 fases aqui: tentativa e erro, imitação e correção, ensino intencional. Mas só os seres humanos têm ensino intencional. Né? E a tentativa e a imitação são os 2 níveis dos demais seres vivos, enquanto que o ser humano passa pelos 4 níveis. Só que dentro do último nível nós temos a escola, que é o ensino intencional, né? A aprendizagem intencional. Bom, aí nós temos, como nós temos que ensinar, e os nossos alunos têm que aprender, que significa acesso ao conhecimento, recriar o conhecimento, passar por dentro as informações e recriar o conhecimento. O que significa isso? Significa ter novas compreensões do mundo, novas percepções daqueles contextos que estão sendo discutidos e estudados. Isso é o conhecimento. Então, para que nós possamos fazer um trabalho pedagógico que dê respostas positivas para nós, nós temos que fazer uma teoria da mente do nosso aluno. Quem é esse sujeito aluno? De onde ele vem? Qual é a sua história? Quais são as suas dificuldades? Quais são as suas facilidades? Como que eu posso responder pedagogicamente às suas dificuldades ou às suas facilidades? Isto é o que a gente chama de teoria da mente. Não é nenhum tratado, né, de teoria da mente, mas a gente procurar compreender esse sujeito que a gente recebe historicamente na nossa escola, na frente da nossa turma. Qual é o estado de conhecimento desse sujeito aprendiz? Como eu posso avaliar a distância entre o que o aprendiz sabe e que se quer ensinar?
Paulo Freire dizia, se a gente quer que alguém atravesse a rua e essa pessoa está com medo, a gente vai lá do outro lado da rua e dá a mão para ele, né? Quer dizer, não adianta a gente ficar chamando do lado de cada rua, venham, venham, isso não vai acontecer com o sujeito aprendiz. Se ele não tem, se não há um link da proposta de ensino com a sua vida, com o seu contexto de aprendizagem, com seus saberes, ele não vai conseguir aprender. E a gente vê muitas vezes, né, a distorção que há em determinadas disciplinas, quando se ensina uma coisa que exige abstração e esse aluno não sabe abstrair. Ele não vai conseguir aprovação nunca daquele conhecimento, né? Não vai conseguir acesso nunca ao conhecimento daquela disciplina, porque ele não consegue fazer a abstração. Então ele precisa aprender a abstrair. Aí é todo o processo, ele tem que dar a mão para ele lá onde ele está. Não adianta a gente dizer, esse é o problema das séries iniciais, ou da série anterior, ou do ensino fundamental, ou do ensino médio, né, como diz a universidade, a escadinha. Não, nós temos que trabalhar com o sujeito real. A partir de onde ele está, nós fazer com que ele possibilite que ele ande, né? Porque todo ser é capaz, né? Todo ser é capaz de conhecer e de ser feliz, né? Então, avaliar essa distância é muito importante. E, claro, o educador deve analisar a cada momento a eficácia de sua intervenção pedagógica e modificá-la em função das necessidades do aprendiz. Porque senão a gente pode estar acontecendo como aquele locutor da rádio do interior, né, que falou o dia inteiro, né, muito entusiasmado, e depois o Ibope mostrou que ele não teve nenhum ouvinte da rádio dele, né? Nós precisamos estar avaliando qual é de fato o impacto, qual é a conexão, qual é o diálogo, qual é o significado que aquilo que nós estamos propondo está batendo no nosso aluno, para que ele tenha alegria, para que ele possa aprender, porque tem que passar por dentro dele, né? Inclusive, se a gente analisar o termo decorar, né? Decorar vem de core, do latim, coração. As palavras mudam o significado historicamente, mas decorar lá no início significava passar pelo coração, né? Porque a gente só aprende aquilo que passa pelo coração, que adquire significado para nós, que nos toca em algum momento, né? Como a própria palavra saber, né? Claro que o conhecimento ele exige sacrifício também, exige estudo, disciplina. Aliás, aprender a estudar e a ter disciplina é um conhecimento também, faz parte do conhecimento. Quando um jovem, um aluno descobre que ele tem que estudar e que ele tem que ter disciplina, ele adquiriu uma nova compreensão do mundo e da realidade. Ele produziu um conhecimento. Esse conhecimento é importante para nós da escola também. E o próprio termo saber, né, vem de sabor, né? Portanto, aprender é um sabor, é uma coisa que a gente deglute, que a gente sente o cheiro, né? Sente o gosto e que passa por dentro da gente. Se não passa por dentro da gente, não está acontecendo aprendizado e nem conhecimento. Existe muitas, aqui eu não quero entrar porque é um assunto bastante profundo e técnico, mas quase todo mundo estuda Piaget, Vygotsky, Vallon na universidade, e depois na escola isso passa longe dos planos pedagógicos, das discussões pedagógicas e da aplicabilidade. Eu acho que a gente teria que voltar para reestudar dentro da escola esses autores, e não daquela forma árida lá na universidade, que não toca, né? Claro que lá tem que estudar também, mas a gente acha árido, né? E aí deixa... Então, se lá foi muito árido, se não teve significado, nós temos que trazer isso para dentro da escola e dar significado. Porque ainda ninguém superou Vallon, Vygotsky e Piaget, cada uma das suas singularidades, sobre as questões ligadas ao desenvolvimento humano, desenvolvimento da mente e as teorias da aprendizagem. Então, são aportes teóricos fundamentais para a gente aprender a fazer a teoria da mente do nosso sujeito aprendiz. Então, o interacionismo, que é a teoria de Vygotsky, ele diz que todo indivíduo é único. Não existe dois indivíduos iguais, né? Cada um tem o seu DNA, mas ninguém se desenvolve sem o outro.
ninguém se forma sem o outro. Sem as relações humanas, esse indivíduo único não se torna sujeito, não se torna pessoa, não se desenvolve. Então, ele é interdependente. E que essas relações necessárias é que estimulam, né, o indivíduo a aprender, a crescer e a andar. Então, ele fala na teoria do desenvolvimento proximal, né? Que é aquele limite entre o que tu já sabe do mundo e a necessidade a possibilidade que tu tens de transgredir, de buscar novas perspectivas, novos horizontes. Mas tu, para fazer isso, tu não fará sozinho, só fará na relação com o outro, né? Então, cada um chega ao seu limite e a possibilidade de transpor esse limite é a relação com o outro, com o coletivo ou com outro sujeito.